Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira às 7h30 da manhã aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje nós vamos falar sobre educação, a educação federal brasileira, a educação federal do Rio Grande do Norte. Está conosco o professor do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor doutor Eduardo Rolim de Oliveira, que está aqui no Rio Grande do Norte para debater junto à comunidade universitária a questão da previdência social e outras questões mais que dizem respeito à comunidade acadêmica e à sociedade potiguar. Doutor Eduardo Rolim de Oliveira, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Pinto Júnior, foi um prazer estar aqui com vocês. E é sempre importante a gente poder estar comunicando as questões da universidade na televisão. Muito obrigado pelo espaço. É um prazer recebê-lo, nós que agradecemos a sua visita. Queria saber, o senhor que é do outro lado do nosso país, já conhecia as terras potiguares? Já, como eu milito na Federação de Sindicatos, da qual a Adurne faz parte, então eu já tive aqui, já tive a oportunidade umas 3 ou 4 vezes aqui em Natal. A impressão foi boa? Sim, não, Natal é uma cidade maravilhosa, a gente sempre tem vontade de voltar aqui. E a presidente da Adurne lhe recebe bem aqui, a professora? A professora Ângela é sempre muito simpática e toda a comunidade da UFRN são pessoas muito legais e a gente está aqui justamente para poder com eles debater um pouco esses temas importantes. Essa questão da aposentadoria, dos servidores da universidade mais antigos em relação à aposentadoria para os professores que entraram mais recentemente, ela tem uma diferença fundamental e eu queria que o senhor nos explicasse, por favor. Esse tema é um dos temas importantes que a gente vai debater aqui na UFRN, porque na realidade a Previdência Social ela mudou não só para os professores, para os servidores, mas para todos os funcionários públicos. Teve a famosa reforma da Previdência em 2003, que trouxe mudanças profundas no sistema de aposentadoria. A gente pode dizer que existem 4 tipos de professores aposentados, ou que virão a se aposentar. Os mais antigos, que já estão aposentados, e aqueles que entraram antes de 2004, eles são do que a gente chama de um regime antigo, no qual eles têm uma aposentadoria que ela é igual, em termos de salário, a dos ativos, que a gente chama de integralidade, e os reajustes salariais também são os mesmos, portanto, é o que a gente chama de paridade. Então, esses dois grupos têm integralidade e paridade. Já os professores que entraram, os servidores em geral, que entraram depois de 2004 e até 4 de fevereiro deste ano agora, eles têm uma aposentadoria diferente, que ela é calculada por uma média das suas contribuições, dos 80% das melhores contribuições durante toda a sua vida. Então é um regime que não é mais integral, não é mais com paridade, mas ainda é um pouco diferente desse que entrou em vigor agora a partir de 4 de fevereiro, que é o que a gente chama de regime da Previdência Complementar. Então, todo servidor público, professores inclusive, que entraram na universidade após 4 de fevereiro de 2013, agora, pouco tempo, eles terão uma aposentadoria que vai ser apenas o teto do regime geral da Previdência, né? Esse ano, cerca de R$4.000, e o restante, se eles quiserem ter uma aposentadoria maior do que esse valor, eles terão que contribuir para o fundo de pensão, que é a fundação que foi criada, a FUNPRESP, que é uma fundação de previdência dos servidores federais e que entrou em vigor, como eu disse agora, a partir de 4 de fevereiro. Professor, quantos por cento para a FUNPRESP ele terá, quantos por cento do salário dele ele terá que contribuir? É assim, ó, até a implantação da FUNPRESP, que foi, como eu disse agora, em fevereiro, todos os professores, independente se eles eram da primeira, segunda ou terceira geração, digamos assim, eles contribuíam com 11% sobre o bruto salarial, sobre tudo. Essa é uma grande diferença entre os servidores públicos e os trabalhadores da iniciativa privada, porque na iniciativa privada existe o teto, a partir acima do qual não se contribui, mesmo que o trabalhador receba mais do que isso. Já no serviço público, nós contribuíamos até fevereiro, para quem entrou até fevereiro, com 11% sobre todo o salário, sobre todo o bruto. Agora, com esse novo regime, os professores contribuirão com 11% até o teto, até os R$4.000, então vão contribuir com cerca de R$450,
e o resto é da Previdência Complementar. E neste caso, aquilo que exceder o teto, ele pode contribuir com até 8,5% e o governo contribui também com uma parcela igual. Só que é importante que se saliente que não é exatamente assim, porque da contribuição do trabalhador vai ser descontado todas as taxas de administração e coisas desse tipo, e da parte do governo não. Então, na realidade, a contribuição ela é 1 para 1, mas o trabalhador, em última análise, acaba contribuindo mais para poder pagar as taxas do sistema. Se eu estou certo, o sistema da Previdência vai custar 19%. Quer dizer, ele vai pagar o 11 que já pagaria e a suplementar mais 8. Não, é esse o raciocínio? Não é esse o raciocínio. É 11 até o teto. 11 até o teto. Que mas já era ele quer, assim, já era assim, mas se ele quer ter a complementar, aí paga ele paga mais até 8,5%. 8,5%. Até 8,5%, ou seja, ele vai pagar 19,5%. Se a gente considerasse, tem que dividir, né? 11% até 4 mil e acima de 4 mil, 8,5%. Então, na prática, é um pouco menos do que seria 11 sobre tudo, que é o que se pagava antes. Então, a pessoa paga menos, porque antes ela pagava acima do teto também 11. Agora passa a pagar 8,5% e o governo paga 8,5% sobre essa parte também. Então, a pessoa, na realidade, paga menos, só que a sua aposentadoria, ela é uma aposentadoria complementar, feita por um regime de capitalização e que a gente sabe que as experiências no Brasil hoje não são muito boas em relação a isso, né? Nós vemos vários exemplos de fundos de pensão que não funcionam, assim como tem alguns que funcionam bem, como a Previ, como a Cassi, mas tem outros que a gente sabe que acabaram com o tempo, né? Como a Aeros, da Varig, Montepio, da Família Militar. Então, Previdência Complementar é um outro sistema, independente se paga-se mais ou menos, paga-se até um pouco menos do que se pagava antes. Claro, tem a parcela do governo, inclusive, mas apesar disso, o risco, evidentemente, é muito maior. E quando a gente diz a parcela do governo, na verdade, a parcela dos impostos também, claro, né, claro. da sociedade. Pedindo licença aos senhores, nossos telespectadores, faremos um rápido intervalo comercial e no próximo bloco vamos falar sobre um tema que é preocupante. 70% dos jovens professores são novos, ou seja, eles vão estar, obviamente, dentro desse novo sistema. E a opinião do professor Eduardo Rolim de Oliveira, a gente confere no próximo bloco. Na campanha das mães, a insinuante não vai fazer barulho nem gritaria. Agora, vai vender em 12 vezes sem juros. Liga pro meu filho! Liga pro meu filho! Depois é a gente que grita. Smartphone Galaxy 2 chips 449, Nokia 2 chips 249, Arno 59,90 e secador ou prancha 29,90 e tudo em até 12 vezes sem juros. Insinuante 12 sem juros vai fazer barulho. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. Agenda Propaganda apresenta Gessier Quirino no show Vizinhos do Grito, 24 e 25 de maio, 21 horas. Teatro Riachuelo. Venda antecipada na bilheteria ou ingresso rápido. Construtora Rasbon apresenta Joana, interpretando seus grandes sucessos. Sábado, 11 de maio, 21 horas, Teatro Riachuelo. Venda antecipada na bilheteria ou ingresso rápido. De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando com o professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está interagindo aqui com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através da presidência da ADURN e através da comunidade universitária, o doutor Eduardo Rolim de Oliveira. Antes de continuar nosso bate-papo sobre a questão da educação, vamos ao Momento Veredas com Clésio Brezeguelo.
Bom dia, Pinto Júnior, bom dia aos telespectadores. A questão da colocação de cercas vivas ao invés de muro na divisão entre as casas, ela faz parte do conceito de urbanizar, do conceito veredas de urbanizar com respeito à natureza. Ele é muito importante e é extremamente diferenciado porque não é só por ter beleza, por ter os pássaros, por ter o cheiro das plantas e flores, mas principalmente porque ele traz, por incrível que pareça, uma privacidade ainda maior do que o muro. A cerca viva, ela dissipa e distorce os sons emitidos de um lado para o outro. A cerca viva, ao mesmo tempo, ela traz uma tranquilidade na circulação do ar que existe no ambiente. Como vocês podem observar, nesse lugar, o vento circula livremente. Se eu colocasse aqui muros dividindo as casas, eu teria, sem dúvida alguma, uma interrupção desse fluxo. Então, você estaria prejudicando a qualidade de vida naquele local. É uma característica extremamente importante que o recurso natural existente naquele ponto continue existindo depois de todas as edificações. Senão, você tem um belo lugar que, depois de edificado, perde totalmente a graça, perde o sentido, perde a qualidade de vida e se transforma num lugar, não vou dizer inóspito, mas com altas temperaturas, com desconforto, que acabam só podendo ser solucionados com condicionadores de ar, com refrigeração forçada ou ventilação forçada, o que na realidade não é um desejo de um bom conceito de urbanizar, de um conceito sustentável de urbanizar. Este é o principal motivo pelo qual a cerca viva, hoje, ela é escolhida em detrimento dos muros. Na realidade, isso traz muito mais qualidade de vida. É com você, Pinto Júnior. De volta aí, um abraço para o Clésio Brezeguelo, que nos acompanha aí com o Momento Veredas. E no programa de hoje nós estamos conversando com o doutor Eduardo Rolim de Oliveira, que é professor da Universidade do Rio Grande do Sul, mas presidente do PROINFES, a federação que junta todos os sindicatos das universidades do Brasil. E está aqui em Terras Potiguaras discutindo com a comunidade universitária os destinos da Previdência e políticas de interesse da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e dos professores. Professor, no bloco anterior nós deixamos uma questão que eu gostaria da sua luz, do seu comentário neste bloco. É fato que 70% dos professores são jovens, são novos, são concursados recentemente? Na realidade, se a gente considera assim, para esse regime do Previdência Complementar, ainda não, porque tem só 3 meses. Mas como a mudança ela começou em 2004, e como eu disse antes, aqueles que entraram entre 2004 e 2013 não têm mais aposentadoria integral, a paridade, tem um outro regime calculado pela média, aí nós poderíamos chegar a uma conta que vai perto desse valor aí. Se a gente pega as 2 carreiras que existem nas universidades e nos institutos federais, magistério superior, eu diria que nós estamos entre 50% e 60% no Brasil todo de pessoas que entraram depois de 2004, e na carreira do ensino básico técnico tecnológico, que é do NEI aqui na UFRN ou dos IIFs, aí devemos estar perto de 70% sim. Então são todas pessoas que não têm mais aposentadoria integral e não têm mais paridade também. Professor, é certo dizer que no final do governo FHC muita gente se aposentou e que durante o governo Lula muita gente foi contratada. E isso explica esse número de aproximadamente 70% de jovens professores na academia? Explica, porque na realidade são 2 fenômenos que eu acho que são importantes. Primeiro, que é a retomada dos concursos no magistério superior, que nós passamos muito tempo, na década de 90 principalmente, inclusive no início dos anos 2000, com muito poucas contratações. Eu dou sempre o exemplo do meu departamento, que é o Departamento de Química Orgânica da URGS. Nós chegamos a ter, na década de 80, 25 professores, caímos para 16, e agora estamos voltando ao número anterior. Então, realmente, esse fenômeno da contratação é real. Nós, inclusive, o ano passado tivemos um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, com mais de 19 mil vagas no magistério superior e 23 mil vagas no ensino básico técnico e tecnológico. E o segundo fenômeno é o fenômeno da criação dos IEFs em 2009, porque a partir daí, essa rede nova de ensino profissional, ela trouxe não apenas os professores que já estavam nas antigas escolas técnicas, escolas agrícolas, algumas escolas vinculadas às universidades, mas também ali é uma rede que cresceu muito e, portanto, a contratação foi muito grande. Essa rede hoje já tem perto de 35 mil pessoas, das quais a grande maioria é ativa, portanto, jovem também. Então, esses 2 fenômenos combinados fazem com que hoje a gente tenha esse número gigantesco de professores que entraram depois de 2004 na universidade. Aqui no Rio Grande do Norte, existe uma boa quantidade de IFRN, chega
entre as que já existem e as projetadas, chega a 25. No Rio Grande do Sul, são quantas? Na realidade, lá nós temos até mais, porque nós temos 3 IFs diferentes. Aqui você só tem um, só o IF-RN. Nós lá temos o IF Rio Grande do Sul, o Sul Rio Grandense e o IF Farroupilha. Então, somando todos os campi, deve estar num número grande, também eu não saberia te precisar agora. Mas no Brasil todo, eles chegam a perto de 300 campi dos IFs em geral, né? Tem alguns estados, a maioria, que tem um IF só, principalmente aqueles que têm uma população menor, como é o caso do Rio Grande do Norte, mas tem outros, como o Rio Grande do Sul tem 3, Minas Gerais tem 5 ou 6, Rio de Janeiro tem 3 ou 4 e assim. Mas são alguns bancados pelo Estado, no caso do Rio Grande do Sul, ou todos são federais? Todos os IFs desses que eu estou falando são federais. Existem escolas técnicas estaduais, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em outros estados. Mas essas são redes pequenas, em geral. Essa rede grande dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia é federal. Eu queria, sobre a palestra, que um dos temas que o senhor separou aqui, a gente já deve ter falado de forma en passant, sim, mas eu queria que o senhor comentasse um tema que o senhor separou aqui, os impactos e desafios da nova carreira. Quais são os principais impactos, quais são os principais desafios? A nova carreira, que a gente usa o termo nova, mas não é um termo exatamente correto, porque é uma carreira que foi reestruturada. A nossa carreira ela é de 1987 e ela sofreu ao longo do tempo uma série de mudanças pequenas. E agora, em 2007, 2008 e 2013 foram as duas grandes mudanças. Em 2008, nós criamos uma carreira muito importante, que é a carreira do ensino básico técnico e tecnológico. Antigamente, os professores do primeiro e segundo graus, que davam aulas em escolas técnicas, agrícolas ou em colégios de aplicação, no caso aqui da UFRN, no Núcleo de Educação Infantil, como eu já disse, esses professores eram de uma carreira chamada Magistério de Primeiro e Segundo Graus, que tinha uma valorização salarial bem menor que a do Magistério Superior, mesmo se a pessoa tivesse o mesmo nível, a mesma titulação. Então, isso foi a primeira grande mudança, foi em 2008. Agora, em 2013, nós reestruturamos a carreira do Magistério Superior e tornamos as duas carreiras praticamente iguais. Do ponto de vista de estrutura e de remuneração, elas são exatamente iguais. E com suas peculiaridades, que é normal de cada rede, cada tipo de trabalho de cada professor. Essa nova carreira, ela traz um impacto importante no sentido de que aumentou bastante o teto salarial. Os professores até, digamos assim, 2012, eles tinham como perspectiva de toda a sua vida de trabalho chegar no máximo R$12 mil, e agora isso está passando em 2015, que já é logo ali, né, para cerca de 17 mil e poucos reais. O piso de entrada também, ele passa a ser melhor, e a gente conseguiu reestruturar as parcelas remuneratórias, de sorte que nós vamos ter, a partir do ano passado, e nessa nova reestruturação, só 2 parcelas remuneratórias, que é o vencimento básico e a retribuição por titulação, que depende da titulação que a pessoa tem. E para ter uma ideia, 60% dos professores ativos das universidades, do Magistério Superior, são doutores. Então, são pessoas que estão no nível mais alto da carreira. Perfeito. Professor Eduardo, pedir licença ao senhor, aos nossos telespectadores, faremos mais um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência. Vamos falar como foi a negociação da greve, como foi, aliás, a negociação para que não existisse a greve, do fim da greve. Um minuto só. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. Continuando com o Dia das Mães insinuantes, sem barulho e sem gritaria, agora você compra em 12 vezes e só paga 11. Filho! Corre aqui!
Depois é a gente que grita. Nesta segunda, Brastemp 10 quilos só 899. Tem refrigerador por 699. E cozinha em aço 399. Você compra tudo em 12 vezes e só paga 11. Insinuante, essa promoção vai fazer barulho. De volta ao programa Conexão Potiguar, hoje conversando com o professor doutor Eduardo Rolim de Oliveira, que é presidente da Proinfes, da federação que reúne os sindicatos Adurne, no caso da Adurne aqui do Rio Grande do Norte. Professor, teve um movimento grevista na universidade em todo o país e o senhor, como presidente da federação, foi a figura que negociou com o governo, que sentou com o governo e terminou chegando a um ponto de negociação do fim da greve. Conte um pouco para a gente como é que foi, porque tinha professores que queriam continuar na greve. Nos explique. Na realidade nós temos uma realidade, uma realidade estranha. Hoje em dia no Brasil nós temos uma realidade que existem mais de uma entidade que representa os professores. Isso é bom, isso faz parte da liberdade democrática do nosso país. Na mesa de negociação, que é um processo contínuo, um processo que não começou esse ano, não começou ano passado, ele vem vindo há anos. Como eu lhe disse, já fizemos algumas reformas da carreira, 2008, 2007, 2006. Ele continuou após um período de dificuldade no início do governo Dilma, no qual a gente praticamente não teve grandes avanços. Nós tivemos, por exemplo, um ano de 2011 sem nenhum reajuste, com 0% de reajuste. O ano de 2012 foi um ano difícil também, tivemos um acordo salarial ruim, um acordo que a gente assinou porque nós entendemos o momento histórico naquela altura, tivemos só 4% de reajuste, mas ele foi, de certa maneira, positivo na medida que incorporamos uma gratificação. Já aquele acordo de isso foi em 2011 para vigorar em 2012. Já a negociação em 2012 foi muito complicada, ela levou meses, ela começou em dezembro do ano anterior e foi se arrastando na mesa de negociação e nós tínhamos um acordo com o governo de que até o final de maio, nós teríamos uma proposta colocada na mesa. E foi isso que fez a nossa entidade entrar em greve a partir do fim do período de negociação, quando o governo não apresentou nenhuma proposta. Houve 2 mesas de negociação que foram suspensas e a proposta acabou não saindo, o que nos levou, após uma consulta, a maior parte das nossas entidades, através das nossas instâncias deliberativas, decidimos entrar em greve, com toda a liberdade dos sindicatos de entrarem ou não. No nosso caso, a única entidade que não entrou em greve, por decisão legítima dos professores aqui do Rio Grande do Norte, foi a Adurne. O restante das entidades do Proinfes fizeram greve a partir do momento em que o governo não cumpriu aquilo que já tinha sido colocado. A partir daí, foi um processo negocial, onde nós tivemos uma série de negociações, de mesas de negociação, e o governo, ao final do dia 13 de julho, nos apresentou uma proposta que nós julgamos que era muito ruim, que nós, inclusive, colocamos que nós nem levaríamos à consideração dos professores se o governo não melhorasse na sua proposta 15 pontos que nós julgávamos fundamentais para poder avançar na discussão. O governo acabou atendendo todos eles, então no dia 25 de julho nós tivemos uma nova proposta que, de certa maneira, atendia parcialmente aquilo que nós queríamos, porque uma negociação ela envolve ceder, as 2 partes têm que ceder, senão não se chega nunca a nenhum acordo. Fica uma briga eterna. Senão fica uma briga eterna e não se chega ao acordo. Nós acabamos entendendo que a proposta que recebemos em 26 de julho, ela era possível de ser aceita, possível de ser considerada e levamos à consideração das nossas bases. Mais de 7 mil professores de todo o Brasil votaram em processos que foram eletrônicos, ou foram em urna, ou foram em assembleia, e somando o conjunto das 7 mil pessoas que se pronunciaram, nós chegamos à conclusão que era momento de assinar o acordo. E assim fizemos, o nosso acordo foi o acordo número 1, 2012, foi o primeiro acordo que foi firmado dos servidores públicos com o governo, e por sinal, foi o melhor de todos. Porque todos os demais servidores que levaram mais tempo para firmar acordos... Diga 2 motivos por que foi o melhor acordo. Todos os servidores que firmaram acordos depois, eles assinaram por 5% a cada ano, 2013, 14 e 15. No nosso caso, o nosso reajuste menor no ano de 2013 foi de 13%, num reajuste médio de 16%, quer dizer, nós neste ano recebemos mais do que o conjunto de servidores vai receber em 3 anos,
E o nosso reajuste ainda tem mais 2 parcelas de 14 e 15, que num conjunto, somados 3 anos, vão ter reajustes entre 25% e 44% para os professores universitários. Então, é uma comparação bastante difícil essa com os demais servidores. De outra parte, também o governo atendeu uma série de reivindicações históricas da nossa categoria, como equiparação das 2 carreiras, como a possibilidade de progressão de todos os professores que têm mérito para isso até o topo da carreira, porque antigamente, para chegar a professor titular, que é a parte que é o ponto mais alto da nossa carreira, isso era reservado apenas a 10% dos professores e quando o governo quisesse abrir vagas. Hoje é universal? Hoje é universal, passa a ser um direito de todo professor que tiver 2 anos no nível anterior, que é professor associado 4, e tiver mérito para isso. Ele vai poder pleitear sua progressão até professor titular, resgatando a autonomia da universidade para decidir qual é o perfil dos professores que ela quer. Professor, eu vi algo, gostaria de saber se procede ou não. É que dentro da universidade, dentro desses critérios, quem ganha mais, quem ganha menos, existe alguns departamentos que ligado ao Ministério de Tecnologia e a maioria ao Ministério de Educação, e que isso provoca uma diferença salarial significativa. Isso existe? Não, na universidade todos os professores são vinculados ao Ministério da Educação. Não existe nenhum que seja vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Os cursos da área de tecnologia, eles ganham mais ou não? Não. Como salário, todos os professores recebem exatamente o mesmo salário em qualquer lugar do Brasil, inclusive. O que há de diferença é que existe a possibilidade da universidade interagir com o mercado. E a partir daí, há a possibilidade de se ter bolsas de pesquisa, por exemplo, do CNPq. Isso não é necessariamente para a área de tecnologia. Qualquer professor pesquisador, seja da área de humanas, ou da área de letras, ou da área de artes, pode ter bolsa de produtividade do CNPq também. Além disso, existe a possibilidade, aí a área de tecnologia é forte nisso, da possibilidade de interação com empresas, com projetos institucionais, no qual o professor pode ter uma remuneração a partir da criação de projetos de pesquisa envolvendo o mercado. Essa é a diferenciação possível. Do ponto de vista do salário, eles são iguais em qualquer lugar, qualquer cidade do Brasil, seja capital, do interior, e isso é uma coisa muito importante, a defesa da nossa carreira única nacional, porque ela preserva, na realidade, os locais de mais difícil acesso, aqueles locais onde a região é menos privilegiada economicamente, porque se nós tivéssemos uma carreira diferenciada, é bem possível que aqueles estados mais ricos tivessem salários superiores. Isso não é bom para um país que quer se desenvolver homogeneamente. Né? Sim, eu tenho toda a razão. Essa polêmica existe no setor de medicina, na área médica. É muito grave isso, que os médicos não querem ir para o interior. Exatamente. Queria agradecer ao professor doutor Eduardo Rolim de Oliveira, que é presidente da Proinfes, da Federação, e queria dizer com prazer conhecer aqui de perto e passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a você, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Até mais. Bom dia para você.